Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Mais uma semana abençoada começando aqui no Acordando para o Propósito. Seu programa diário, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, para poder você aprender, refletir, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus que é ricamente sustentadora de nossas vidas. Tenha certeza, você está de pé? É a palavra de Deus que te coloca de pé, ainda que você possa não escutar na maneira audível o entendimento do que é a palavra de Deus te colocar de pé, tenha certeza, a liberação da palavra de Deus diariamente te coloca de pé para poder viver o propósito, aquilo que ele tem designado, o motivo, o porquê você está aqui nessa terra é fruto da palavra de Deus. Você que está chegando aqui agora, você que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, acredite essa confiança aqui ao nosso trabalho, ao nosso canal, aquilo que nós fazemos aqui, porque certamente isso é um motivo de grande alegria para nós e eu tenho certeza que é um motivo de abençoar a sua vida. Portanto, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, não deixe também de interagir conosco, não seja apenas alguém que assiste de maneira passiva. Eu tenho uma aula minha que eu gosto de falar sobre a diferença do aluno para o estudante. E eu digo que o estudante ele tem uma diferenciação, ele tem proatividade naquilo que ele está ouvindo, naquilo que ele está aprendendo, ele coloca de maneira proativa, ele usa um papel, ele usa uma caneta, ele faz anotações, ele desenha sobre aquilo que ele está ouvindo, enfim, ele trabalha cognitivamente para poder desfrutar do conhecimento. E você que está aqui no Acordando para o Propósito também precisa ser dessa forma. Como? Use aí os meios que o YouTube te possibilita. Por exemplo, você pode curtir, isso é, sinalizar que você está aqui gostando do conteúdo. Você também pode fazer o quê? Comentar. Eu falei de papel e de caneta, se você não tem a possibilidade, às vezes, de estar com papel e com caneta, você estando pelo celular, você pode escrever um comentário. Esse comentário vai fazer com que você esteja fixando algum conteúdo que você está aqui ouvindo. E ainda, você pode fazer com que esse conteúdo seja multiplicado. Esse trabalho aqui é fantástico. Como? Você copia o link e compartilha com o maior número de pessoas. Isso é algo extraordinário que é possível através dos mecanismos da internet. Então, além de você ser um estudante da palavra de Deus, alguém que reflete, medita na palavra de Deus, você pode ser um multiplicador. E eu tenho certeza que é o perfil daqueles que nos acompanham aqui. O perfil de quem multiplica a palavra de Deus. Nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é um mês que nós estamos aqui tratando sobre Romanos, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo que nos traz grandes ensinamentos. Essa semana é a semana derradeira de agosto. Essa semana eu quero que você fique ligado aqui, porque eu, obviamente, vou anunciar para você a temática do mês de setembro. Vai ter algumas situações aí que eu julgo até polêmicas, mas em setembro promete ser um mês de grande instrução para a tua vida. Mas no mês de agosto seguimos aqui com essa carta teológica, carta aos Romanos. Eu diria para você, nós já perpassamos aqui por ensinamentos até o capítulo 11, mais ou menos. Contando que Romanos tem 16 capítulos, talvez eu não consiga trazer para vocês todos os ensinamentos que eu gostaria de cada um dos capítulos de Romanos. Portanto, eu hoje vou falar aqui de um primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar sobre o capítulo de número 12. Amanhã vou dar sequência e depois vou tratar sobre um assunto aqui que eu gosto muito, que são os dons. E aí, aqui no capítulo 12 de Romanos, nós temos coisas muito interessantes acerca dos dons. E aí, se eu conseguir, eu ainda entro em alguns outros assuntos aqui que eu gosto sobre uma preparação até para o que eu vou falar no mês de setembro, tá bom? Então, pelo menos, nós vamos tentar aqui alguns aspectos do capítulo 12, outros do capítulo 13,
e vamos aí caminhando até a sexta-feira, onde nós vamos encerrar o ciclo do mês de agosto, tratando sobre a carta aos Romanos. Abra a sua Bíblia aí no capítulo de número 12 de Romanos, porque hoje a reflexão é uma reflexão para poder você colocar em prática na sua vida, principalmente porque hoje é segunda-feira e é necessário você começar a sua semana pensando exatamente nisso que eu vou falar aqui para você. Veja o que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muitas pessoas se equivocam quando elas falam sobre esse primeiro versículo aqui do capítulo 12 de Romanos, quando elas falam sobre a racionalidade da fé. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é de que o culto é racional, o culto racional. E ele apresenta aqui o que é um culto racional. Veja, a fé, na verdade, ela transcende a racionalidade humana. Eu não estou dizendo que a fé ela é um ato aleatório. Eu não estou dizendo que a fé é um ato sem fundamento. Mas a fé transcende a racionalidade. Por quê? A racionalidade ela fala principalmente sobre o aspecto humano de uma área em que o homem tem limitação. O poder da sabedoria, o poder da intelectualidade do homem é limitada. Compare com aquilo que nós já aprendemos aqui. Deus, ele tem o quê? Toda a sabedoria. Então pense no seguinte, para poder nós sintetizarmos aqui essa ideia. Olha, a fé, ela transcende a racionalidade e a inteligência humana, correto? Ok. Agora o apóstolo Paulo está falando que o culto é racional. E o que é o culto racional? As pessoas pensam, o culto racional, pastor, é aquele culto que eu vou e eu entendo tudo que está sendo pregado. Não, não é isso que é o culto racional. Não é apenas isso. Pastor, o culto racional é quando eu estou na igreja e o ministro de louvor, ele fala para eu levantar os braços e para eu cantar um hino, e eu entendo isso e eu faço dessa forma com que ele falou. Não. Olha o que o apóstolo Paulo nos dá um entendimento aqui. Ele fala, se ofereçam, olha aqui, é uma oferta. Se oferecer, ele está falando o quê? Sua própria vida ser oferecida. Então, se ofereçam. Sendo assim, entenda que é você ter a sua própria vida, o seu corpo, o seu entendimento, a completude, de maneira integral, pensar o ser humano, se ofertando. Então, imagina que o momento da oferta é um momento muito importante do culto, sim ou não? Sim. Agora, imagina você, em completude, na integralidade do ser humano, se entregando. Então, é você como oferta. Se ofereçam. Aí ele usa aqui algo interessante. Se ofereçam como? Em sacrifício. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas se você for estudar, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, você que acompanha o Acordando para o Propósito, certamente você sai na frente no entendimento de algumas coisas que a gente vai até construindo aqui ao longo da nossa jornada. Mas veja, sacrifício. Aí a gente volta para o Antigo Testamento. Olha, o próprio Deus, ele estipulou questões relacionadas ao sacrifício, não foi? Agora, por que ele instituiu questões relacionadas ao sacrifício? Bom, o sacrifício no Antigo Testamento, ele tinha várias funções, desde questões relacionadas à expiação de pecados, mas também numa coisa aqui que eu julgo ser algo muito importante. O sacrifício, ele também denota diante de Deus aspectos relacionados à honra. E honra está estritamente ligada a reconhecimento.
Então, veja, o sacrifício nada mais é, aqui dentro de um cenário mais abrangente, e um dos aspectos do sacrifício, uma maneira de reconhecimento a Deus. Então, se ofertar como sacrifício, aí ele usa vivo, sacrifício vivo. Se ofereçam como sacrifício vivo. Isso tem uma conotação muito interessante. Se você voltar também no Antigo Testamento, você vai ver que a ideia de dar algo em sacrifício era algo custoso, algo que representava. Quando nós falamos de sacrifício vivo, nós falamos sobre o quê? Algo que tem vida, algo que possui uma inteireza e algo que possui uma qualidade, algo de muito valor. Um sacrifício vivo não é entrega do resto, não é entrega de sobra, não é entrega daquilo que não tem valor. Pelo contrário, é a entrega daquilo que é essencial, é a entrega daquilo que é de muito valor. Então ele diz: se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Então eu já falei, sacrifício reconhecimento, ok? Entrega de honra. Sacrifício no sentido basicamente relacionado a esse aspecto, sendo uma oferta, então uma entrega. Vivo no sentido do valor, sentido básico relacionado à sua inteireza. Então, a vida humana, o que nós falamos sobre ter vida, fala sobre a representatividade de sustentação do próprio Deus. Então, você está entendendo aqui. Oferta, sacrifício, sacrifício vivo, valor, entrega, reconhecimento. Aí ele fala santo, isso é, santo no sentido de separado, puro, imaculado e agradável a Deus. A gente gosta de falar assim, né? Olha, Deus, ele não recebe as nossas adorações da maneira com que a gente entende que seria. Seria basicamente assim, o nosso louvor a Deus é uma maneira que Deus escuta a nossa voz. Mas nós entendemos que essa palavra aqui agradável é interessante, porque a nossa adoração, a nossa entrega é, de fato, uma maneira que é como se Deus sentisse o cheiro. Você já imaginou como que é, por exemplo, fazer uma relação entre um aroma que você muito gosta, uma sensação de um cheiro que proporciona em nossas vidas, com essa ideia de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É como se aquilo que é colocado em sacrifício gerasse um resultado e aí sim a essência disso exalasse. E aí do trono, Deus ele vai ter a agradável sensação de recebimento de adoração. Então não é somente o sacrifício, é um sacrifício santo, isso é, separado e agradável a Deus. É uma oferta de valor e de honra a Deus que nos eleva ao entendimento de que Deus ele recepciona aquilo que nós estamos dando a ele. Nesse sentido aqui, é a entrega da nossa própria vida para o Senhor. Então é mais do que você dar qualquer quantia, é muito mais do que você dar um bem material para alguém, para a obra ou para a igreja. É muito mais do que isso. O apóstolo Paulo aqui, quando ele trata sobre os sacrifícios vivos aqui, que aí ele está englobando as nossas vidas nesse ensinamento, ele está falando que isso é o nosso culto racional. Aí a gente finaliza aqui pensando em algo interessante. A ideia de um culto racional. Então, o culto tem a ver com a prestação de atitudes, de falas, de comportamento, de expressão que envolve o nosso reconhecimento a Deus. Então, isso tem a ver com o culto. O culto pode ter uma liturgia, o culto ele pode ter e deve ter uma ordem, uma decência, uma organização, mas, acima de tudo, o culto fala sobre algo que nós decidimos fazer em reconhecimento a Deus. Então, eu diria que o culto racional nada mais é do que um culto não que você é levado apenas pelos estímulos
naturais ou sensoriais que podem ser direcionados para você. Então, veja, o que eu estou querendo dizer para você? A gente sabe que hoje as igrejas usam questões, por exemplo, de iluminação, de áudio, de vídeo, de música, tudo isso, e isso é maravilhoso para poder nós termos ali um tempo de adoração a Deus. Isso é maravilhoso, é algo que demonstra competência e que também demonstra excelência para fazer o melhor para Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que, se nada disso existisse, que não tivesse ninguém te direcionando à adoração, que não tivesse ninguém pedindo para você dar glória a Deus, como que seria a sua decisão em adorar a Deus? Isso é o culto racional. Alguém que de maneira, pela razão, decide cultuar a Deus, se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesta segunda-feira, eu quero aqui deixar uma palavra para você. Você que está aí do outro lado da tela. Decida ser, na prática, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, algo que tem valor. Se entregar como oferta, oferecimento, santo, separado para Deus, agradável, que faz com que seja uma maneira de exalar a essência daquilo que tem em seu coração sendo ofertado para Deus. Este é o seu culto racional. Sacrifício vivo, ok? Sacrifício vivo é a doação da sua própria vida em adoração a Deus. Decida isso nessa segunda-feira para toda a sua vida, não só para essa semana, mas para toda a sua vida. Eu vou estar aqui orando e te agradecendo por essa segunda-feira maravilhosa de Acordando para o Propósito. Olha, se eu fosse você, eu copiava o link e compartilhava com todo mundo. Quero aqui mandar um grande beijo para você que nos acompanha diariamente. Eu fico muito feliz, porque que bom que nós temos uma audiência. E eu digo que a audiência do Acordando para o Propósito é uma audiência qualificada. Por que uma audiência qualificada? São pessoas que amam a palavra de Deus, são pessoas que querem crescer na graça, no conhecimento e principalmente pessoas que querem transbordar na vida de outras pessoas. Então aqui meu agradecimento a você que está chegando agora no nosso canal. Que bom, prazer ter você aqui, tá bom? Eu lhe agradeço pela confiança. Se você assim desejar, e eu creio que você deseja, faça sua inscrição no nosso canal. Vamos avançar aqui para um maior número de inscritos. Quanto mais inscritos, mais nós temos aqui uma comunidade, ok? Grupo de pessoas que interagem por um mesmo propósito. Você que pode, feche seus olhos, curve sua cabeça e nós vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar a Ti esta semana que se inicia, pedir a Ti que Tu venha abençoar tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo desses dias, que demonstram para nós que o mês de agosto está terminando, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia continua se renovando em nossas vidas. Portanto, nos dê ainda em agosto respostas, Senhor, daquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor, aquilo que estava sendo ainda relacionado para as nossas vidas, coisas que ainda estão sendo concretizadas, que Tu venha trazer, Senhor, ainda em agosto, uma resposta para nós, que Tu venha dar concretização ao que é necessário. Nos dê saúde, nos dê a paz, nos dê a Tua presença ao longo dessa semana. É o que nós oramos a Ti e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve aqui e está diariamente acordando para o propósito, tá bom? Um forte abraço, eu te espero amanhã, 6h07. Tchau, tchau.